Muito bem, alô, bom dia, boa tarde, boa noite, aonde você estiver, estamos dando início a mais um episódio do nosso Parabolando Podcast. Quem fala aqui é o pastor Juraci e aqui o nosso queridão, nosso sempre amigo Alfredo. E aí, Alfredo, diga lá. Opa, bom dia, boa tarde e boa noite a todos que estão aí nos ouvindo mais uma vez, mais uma segunda-feira abençoada, né? Sim, com certeza. Estamos aí. Estamos junto, né? Junto, que todos sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast aqui, o Parabolando Podcast, é isso aí, muito bem. Todos os nossos episódios vão ao ar normalmente às segundas-feiras, às 7 horas da noite, horário daqui dos Estados Unidos, e do Brasil às 20 horas, né? Estamos tendo agora também, Alfredo, alguns parabolando contigo, né? Temos algumas pessoas que temos entrevistado, temos batendo um papo. Oh, que maravilha. Ontem, né, colocamos uma cantora lá do Espírito Santo, lá de Vila Velha, a cantora Grazileine, né? Olha que maravilha. E hoje também nós colocamos outro podcast também do pastor Elias De Luca. O pastor De Luca, isso, amado, lá do Rio, muito amado lá nosso do Rio aqui. de Janeiro, né? Colocamos também. E em breve estaremos aí também, né, com outros convidados, né, para que a gente possa bater um papo e conversar, né? E hoje nós estaremos aqui falando sobre a parábola da pérola preciosa, pérola escondida, pérola valorosa. Semana passada nós falamos sobre o tesouro escondido, a caça ao tesouro. E hoje, onde está a pérola? Ok. Onde está essa pérola? Hoje Alfredo vai falar onde está a pérola, o que é essa pérola, qual é o valor dela, né? Então, quem foi que trabalhou com essa pérola? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E vai ser muito legal essa parábola. Esse aqui tem Mateus 13, né? A partir do versículo 45. Mais uma vez, uma parábola pequenininha, mas de grande significado, muito de grande importância, né? Para aqueles que sabem, né, o que é de valor. Porque hoje muitas pessoas falam, não, você tem que ter valor, né? Tem duas coisas, tem o valor e tem o preço. São duas coisas muito diferentes uma da outra, né? Muito bem, então os nossos episódios estão aí sempre no YouTube, estamos no Facebook, Instagram, Spotify. Compartilhe nosso canal também, Alfredo, que é um negócio para você. O pessoal já sabe, mas eu vou falar novamente. Os nossos episódios estão na RadioWaibo.com. Opa, lá no Japão. Onde? No Japão, né? Tá lá no Japão, né? Nós temos ali junto ali a comunidade brasileira que tem acesso ali a RadioWaibo.com. Tem a oportunidade também de acompanhar os nossos podcasts. Que maravilha, isso é uma bênção, né? E esse aqui também não seria diferente. E aqui estamos mais uma vez para trazer esta palavra. E aí, Alfredo, mais uma vez, estamos juntos. Hoje é dia da pérola escondida, né? Ok, vamos lá então, né? Sim. Parábola está lá no Evangelho segundo São Mateus, sim, no capítulo 13, a partir do versículo 45. Olha que coisa interessante. Essa parábola, ela é muito parecida com a parábola precedente, a parábola do tesouro escondido. Sim. Uhum. Né? Mas ela não é a mesma coisa, ela é diferente. Olha que coisa maravilhosa, né? Sim. Lembra que nós falamos a semana passada sobre a questão do tesouro escondido, né? Que a pessoa não estava procurando e de repente achou, né? Como diz o apóstolo Paulo, né? E os gentios que não buscavam, acharam a justiça que não vem da lei, mas sim da fé. Então, é um tesouro escondido. Quando a pessoa encontra esse evangelho, ela escuta a voz do seu pastor, ela o segue. Uhum. Agora, a parábola de hoje... Um pouquinho diferente, tem né? uma coisinha diferente. Detalhe, né? É uma coisa maravilhosa que nós vamos estar falando sobre essa parábola hoje. Uhum. Ela fala sobre pérola. Sim. Né? Que é uma coisa bem comum ali no Oriente Médio, né? É um mineral, né? Normalmente, ali na região do Golfo Pérsico, na região oriente, do Médio Oriente, né? Ela é muito comum. Também naquela região ali onde na época do Império Romano que dominava aquela área ali, né? Era uma das coisas preferidas do Júlio César. Oh. Ela a pérola. E hoje a pérola ela é produzida em grande escala no Japão. Olha, né? Que coisa. Ela tipo praticamente uma produção industrial, né? E a pérola é algo muito valoroso, é uma pedra muito bonita, né? É um bem precioso, né? E que fazia muita diferença, mas tanto que o senhor está falando sobre isso aqui, está falando sobre o quê? Pérolas preciosas. Exato. É como uma pedra preciosa, né? Jesus usa algumas vezes, fala sobre pérola, quando ele diz também, né, não jogai pérolas aos porcos, né, devido ao valor da pérola. Sim.
E aqui ele diz assim no versículo 45, comparando de novo, falando sobre o reino dos céus. Ele diz assim, olha, outrossim, logo depois da parábola do tesouro escondido, ele diz assim, outrossim, o reino dos céus é semelhante a um comerciante que busca boas pérolas. E tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Muito Então, bem. 2 versículos. Sim. Aqui ele está falando de ele compara o reino dos céus a um comerciante que busca por boas pérolas. Quer dizer que significa que ele já estava no ramo. Está buscando. O caso diferente do outro lá que não, que ele encontrou, né? Encontrou. Então aqui nós vemos que há pessoas que são alcançadas no mundo quando não estão nem interessadas por Deus, estão fazendo o que querem e tal, e acham esse tesouro. Aí eles largam aquela vida toda e descobrem o reino e começam a servir a Deus e largam tudo por causa do reino. E há os que se preocupam com algo superior e acima espiritual, mas não sabem o que é. E então eles costumam a buscar em vários lugares, ok? Eles buscam em várias religiões, eles buscam em filosofias, eles buscam em vários lugares. Sim. Que era o caso dos que buscavam, os filósofos gregos, por um exemplo, que buscavam. E inclusive o apóstolo Paulo fala sobre isso lá no livro de Atos dos Apóstolos. Não filosofava apenas por filosofar, não, né? Não, existia que era bonito. Não, a questão da filosofia era a busca pela verdade. Sim. Né? Então eles buscavam a verdade e queriam saber, mas esse mundo é só isso? Então eles descobriram que o homem tem uma alma, eles descobriram que existe um Deus. Né? Sócrates até foi morto porque ele disse, não, só há um Deus, esses outros aqui não são deuses. E foi morto envenenado por isso. Ele bateu o pé, né, o Sócrates, né? Agora veja o que diz o apóstolo Paulo, lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando Paulo foi pregar em Atenas. Sim. Para os filósofos. Ali tinha epicureus, né? E estoicos, que eram da escola de Zenon. Estoar significa pórtico, né? Por isso que eram os estoicos. Para entrar nessa filosofia, gastaria muito tempo aqui, né? Sobre epicureus e estoicos. Mas você pode dar um Google aí, você vai achar sobre a filosofia deles. E Paulo, falando lá no Areópago, em Atenas, para filósofos, ele achou lá um altar de um Deus desconhecido e ele falou, é esse que eu prego. É aqui que eu vou. Né? E aí ele diz no versículo... Capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos, no versículo 24, ele pregando lá para esses filósofos, ele diz assim, olha, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, porque ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só, fez todas as nações dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites de sua habitação. Deus fez isto para que o buscassem e talvez tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e somos. Uau. Então, Deus cria o universo, põe essas coisas determinadas para que os homens o busquem, aí tá, os buscadores de pérolas. Como que tateando no escuro. Sim. Tem alguma coisa que eu não sei, porque Deus é ele quem se revela ao homem. Existe aquela sede, a procura, a busca, né? A procura, a busca. Então, nós só conhecemos a Deus quando ele se revela para nós, não é? Então, os homens vão tateando no escuro. Agora, nós, teologicamente, a gente fala que existem 2 tipos de revelação. A revelação comum, que é essa aqui que Paulo fala, que é a criação do mundo. Sim. Que você olha o universo e o universo fala... De acesso a todos. Acesso a todos. Acesso a todos. Né? E a revelação especial, que é essa que nós estamos lendo, que é a palavra de Deus. Essa é a revelação especial. Deus se mostra. Então você veja que, um pouquinho mais para frente,
na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, olha o que Paulo fala. Aquela questão da consciência, né? Exato. Que o homem não pode se desculpar, né? Não tem desculpas, de né? não saber que não existe Deus. Exato. Aham. Veja, no capítulo 1 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele diz algo muito interessante a respeito justamente disso. E aí nós vamos entrar nós vamos pegar alguns exemplos de procuradores de pérolas. Vamos pegar 2 exemplos hoje. Procuradores de pérolas. Comerciantes que procuram pérolas boas. Sim. Não é? Uhum. Olha a semelhança. Então o apóstolo Paulo fala assim, lá na carta aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 18, ele diz assim, olha só, do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e iniquidade dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Visto que o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou, pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como sua divindade, se entende e claramente se vêem pelas coisas que foram criadas, de modos que eles são inexcusáveis. Sim. Então, olha o que Paulo fala aqui, olha só. Os atributos invisíveis de Deus, invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade. Os atributos invisíveis, o seu eterno poder e a divindade se veem claramente pelas coisas que Deus criou. Uau. Muito bem. Uhum. Como que nós vemos pelas coisas que Deus criou? Então, uma coisa muito linda e muito interessante, nós vamos falar sobre isso agora, esses procuradores de pérolas que procuraram no universo e acharam a existência do Deus. E a existência de Deus não é de maneira nenhuma matéria de fé, ela é matéria de conhecimento. Né? Fé é outra coisa. Nós não dizemos que cremos que existe Deus, nós dizemos eu creio em Deus, eu creio naquilo que ele fala. O salmista diz assim, diz o nécio em seu coração, não há Deus. Ele não diz que diz o incrédulo, ele diz o tolo, porque ele não tem conhecimento. É o tolo que diz que não existe Deus, quando ele conhece, realmente ele existe. Então, você veja que existem provas da existência as provas da existência de Deus são 5, há mais, mas 5 principais provas da existência de Deus. E essas provas, quem colocou essas provas em escrito foi São Tomás de Aquino, século XIII, que era o século da escolástica, né? Então, São Tomás de Aquino, Duns Scotus, todos esses homens da escolástica, eles, Santo Anselmo, eles tinham a questão da prova. E as 5 provas da existência de Deus, São Tomás de Aquino ele dá usando nenhum texto da Bíblia, só filósofo pagão. Olha, comerciadores de pérolas. Filósofo pagão que viveram antes de Cristo. Mas já estavam procurando já. Comerciavam pérolas, porque eles queriam coisas superiores. Todo mundo no caso, Platão, Sócrates e Aristóteles, né? Que foram aí a trilogia, os 3 principais, todos eles foram antes, né? De Cristo. 300 anos aí. Exato. Então você vê, ele dá a primeira prova é a prova de Aristóteles. Tem a segunda de Platão, tem de Pitágoras, e aí vai indo. Eu vou dar a primeira prova. Assim que daria aqui umas 3 horas de aula. A primeira prova da existência de Deus, que São Tomás de Aquino apresenta, é a prova que Aristóteles fez. E Aristóteles, observando o mundo, ele disse assim, no mundo há coisas que mudam. Essa é a prova chamada prova do movimento. Então, movimento em metafísica, que é o que Aristóteles falava de metafísica é aquilo que está acima da física, meta, acima. Sim. Eles procuram pérolas preciosas, acima da pedra comum. Então, a metafísica tem o físico e tem a meta. E essa prova do movimento que Aristóteles dá é tão interessante que o movimento significa mudança, em metafísica significa mudança. Sim. Então, Aristóteles diz, há coisas que mudam no mundo. Então, nós olhamos e dizemos, há coisas que mudam. Então, por exemplo, esta parede pode mudar, tirar esse tijolinho, pintar ela de vermelha, de verde, ela muda. Sim. Não é? Nós mudamos, nós envelhecemos, perdemos cabelo. Todo dia. Todo dia. Nós mudamos. Essa camisa pode mudar, ela envelhece. Todas as coisas mudam. Aliás, não todas as coisas. Aristóteles diz, há coisas que mudam.
E para nós acharmos coisas que mudam é muito fácil. É só nós olharmos no mundo, tem a primavera, verão, outono, inverno. Sim. Agora as árvores estão voltando, essas coisas mudam. Mas há coisas que não mudam. Para achar coisas que não mudam é muito difícil. Então, há basicamente 3 coisas que não mudam. A primeira é a verdade. A verdade não muda. 1 mais 1 é 2. Sim. Foi 2 no século passado, é 2 hoje, será 2 daqui a 50 mil anos. É a mesma coisa. Não muda. Né? A soma dos catetos vai dar sempre o mesmo ângulo. Né? Com a hipotenusa. Não muda. Isso não muda. São verdades e a verdade não muda. Sim. Não é? Então, quando as pessoas dizem a verdade é relativa, não. Isso só funciona na cabeça dele, porque no mundo real não funciona. Ou seja, eu vou no supermercado, faço uma compra, quanto que deu? 20 dólares. Eu dou 50, o cara me volta 20. Não, essa conta está errada. É para você me voltar 30. Não, mas a verdade é relativa. Para você pode ser 20, para mim é 30. Ninguém faz isso. A verdade, ela é absoluta e ela não muda. Uma outra coisa que não muda é o bem. Ou seja, a moral. Então, o que era crime na época de Moisés continua sendo crime hoje e será sempre um crime. Você assassinar uma pessoa é um crime. Não é? Ainda que algumas cabeças mudem. Mas existe ainda... Mas a moral, o bem, ele não muda. Não é? Uma outra coisa que não muda é a beleza. O belo sempre será belo. O belo é belo. Não tem nada, não é diferença da beleza física, não, é outra história. Então, por exemplo, o pôr do sol, ainda que acabe o mundo, aquela beleza do pôr do sol, ela nunca vai mudar, ela vai sempre ser belo. Aquela beleza, ela é bela. Sim. Não é? Então, o belo, a verdade, a moral, a verdade, o bem e a beleza não mudam. Por isso, Deus, ele é imutável. Ele é a verdade, ele é o bem total e ele é a beleza. Não é? Deus não muda. Mas há coisas que mudam. Então, nessas coisas que mudam, Aristóteles estava observando e diz, essas coisas mudam. Mas essas coisas mudam por quê? Porque elas têm nela uma potência de mudar. Aristóteles fala assim, olha, por exemplo, a camisa, essa camisa é vinho. Ela não pode, ela não é vinho em potência, ela o é em ato. Em ato ela é potente, mas ela tem potência de se tornar verde. Se eu tingir ela, ela fica verde. Uhum. Ela tem essa potência de mudar. Então tudo que muda, ele tem uma potência de mudar. Então essa parede, ela não tem potência de ser branca, porque ela já é em ato. Mas ela tem a potência o potencial de se tornar vermelha. Então, Aristóteles, olhando essas coisas, ele diz, essas coisas que mudam, ela tem 2 coisas nela. Ela tem que ter uma potência para mudar e ela tem que ter essa potência de receber de algo que é em ato. Então, por exemplo, que parece complicado, mas é fácil. Então, este copo, ele é branco, né? Ou essa xícara aqui, vamos pintar essa xícara de vermelha, ok? Ela é branca em ato, mas ela tem potência de ser vermelha. Ela não muda sozinha. Aristóteles, olhando isso, ele disse assim, as coisas que mudam não mudam sozinhas. Uhum. Elas têm que receber de outra mudança. Ela tem que receber daquilo que tem em ato. Então, a tinta vermelha, ela é vermelha em ato. Ela tendo esse ato nela, ela tem condições de mudar. Ela transfere para aquilo que tem potência de ser. Mas ela não tem potência de ser vermelha porque ela já é. Mas ela é em ato. Então, o ato passa para aquilo que tem potência. Muito bem, Aristóteles observando essas coisas. Olha, o cara vai mudando. Ó, o cara comerciante de pérola. É um pensador. Um pensador. Ele está falando, mas essas coisas mudam, tem que ter alguma coisa. Isso aqui tem uma potência, mas ele recebe de algo que é ato. Muito bem. Essas mudanças todas que existem no mundo, elas são infinitas? Ou são finitas? Ele olha e fala, não. O infinito, as mudanças, elas mudam em partes. E o infinito não pode ser dividido em parte. O infinito dividido por zero é infinito, dividido por 1000 é infinito. Sempre é infinito, ele é infinito. Então essas coisas são finitas. Muito bem. Se essas coisas são finitas, e tudo muda, essas coisas mudam, essas coisas que mudam, o mundo muda, o mundo envelhece, nós morremos, essas coisas mudam. Então, tem que ter um ato que coloca em nós essa potência de vida.
E ele diz assim, então, se tudo fosse potência, isso é potência, e foi infinitamente até, não existiria o primeiro ato. Então não existiria o mundo. Não existindo o mundo, não existiria nós estaríamos aqui falando. Se tudo fosse potência. Tem que existir algo que é ato puro. E tem e ele tem todos esses atributos no máximo. Todos os atributos. Ele é ato e tem todos os atributos no máximo. E ele não pode ter potência. Esse ato, ele não pode nem aumentar nem diminuir, porque senão ele mudou. Ele sofre mudança. Esse ato puro, que tem tudo nele e é tudo, Aristóteles falou assim, então necessariamente tem que existir. Esse ato puro é Deus. Agora veja, se esse ato puro, que é ação, é Deus puro, e ele não tem mudança, diz a Bíblia, Deus não tem variação, ele não muda. É o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Aristóteles buscou como que tateando no escuro para descobrir. Eu convido você a ler as 5 vias de São Tomás. São 5 provas da existência de Deus. Você vai ficar maravilhado. Essa é uma delas, do movimento. Isso está bem detalhado. Nós estamos falando aqui bem sucinto para não alongar o assunto. Esse ato puro que Aristóteles descobriu que era Deus, Deus na revelação especial fala para Moisés, eu sou. Eu sou o que sou. Então, o que Aristóteles buscou tateando no escuro e viu na natureza, que era suposto que nós temos uma potência, e não pode existir só potência, porque senão não tem o primeiro ato, tem que necessariamente existir um ato puro que transfere para as coisas que têm potência de existir a existência. Eu falei, ele é Deus. É como a questão, né? Deus não existe, né? Deus, ele é. Ele é. É diferente. Ele é, não é? Qualquer Então, coisa que existe pode deixar de existir. Deus, ele é o eterno, o infinito. E Aristóteles coloca essas coisas detalhadas lá e fala, ó, Deus, ele tem que ser puro, eterno, com todo, não tem mudança nem nada dessas coisas. E o que Deus fala para Moisés, Moisés está lá cuidando de ovelhas, de cabritos, de repente ele vê uma sarça pegando fogo, Deus fala com Moisés, Moisés olha, mas eu vou no nome de quem? Diga para eles, eu sou o que sou. Eu sou, te envia, é o ato puro. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Aristóteles encontrou essa pérola, né? Mas ele viveu antes de Cristo, não conhecia o Evangelho. Ele era um comerciante de pérolas. Ele não conseguiu achar a pérola mais preciosa, mas ele conhecia pérolas. Agora, houve um camarada que chegou a conhecer a pérola mais preciosa, que é o reino dos céus. Esse camarada é o maior teólogo da igreja. É Santo Agostinho. Ele era platônico. Platão também dá uma prova da existência de Deus, chamada prova da graduação. Santo Agostinho, ele era platônico e ele foi maniqueu. Maniqueus era uma seita gnóstica. Então hoje o negócio tá pesado aqui, hein, gente? O negócio hoje aqui tá bruto. Você tem que ficar, ó, atento para não perder o fio da meada. Depois vocês podem Google aí, maniqueísmo, gnosticismo, essas coisas aí, porque isso aí vai compridar, vai deixar muito longa a... porque se for ler aqui agora o que estava escrito aqui no Atos, aqui estava falando sobre os estoicos, né? Os estoares, Zenon, né, que é o fundador, os epicureus de Epicuro. Né? Epicuro dizia que não existia Deus, e todo mundo zombava dele. Pois está escrito aqui, na palavra de Deus, e está escrito em Atos, que é coisa nova, né? Coisa nova. Né? Então, Santo Agostinho, ele foi maniqueu por 10 anos, gnóstico, era platônico, tudo. E um dia, por 30 anos, Santo Agostinho nessa vida, tal, e a mãe dele... E a mãe dele só pedindo a Deus, pedindo misericórdia por ele, né? Um dia, ele está numa praça lá, e está escutando as crianças cantando assim. Sim. Abre o livro, lê o livro, abre o livro, cantando uma musiquinha deles. Abre o livro, lê o livro. Sei. Ele estava ali olhando as crianças, de repente olhou, se distraiu com aquilo, abre o livro. E ele pega a Bíblia e abre na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, e começa a ler. E aí quando Paulo fala que quem ama cumpre toda a lei e tal, ele olhou e aquela palavra, pérola, que ele tanto procurou a vida dele inteira, comerciante de pérolas, ele achou e se converte e se torna o maior teólogo da igreja. Então, claro que ainda não chegamos aqui, mas traduzindo aqui, né?
Quem procura, acha. Acha. Quem procura, acha. De repente, nós estamos procurando em locais errados, não porque sejamos maus ou bons, né? Tem pessoas que vão para o Oriente para se encontrarem. Para se encontrarem. Para se encontrar. Me encontrar quem? Não, E o quê, né? conversando com a pessoa, né? Vem cá, e aí, tal, que você foi em tal local lá no Oriente? Sim, foi. O que foi? Não, eu fui me encontrar, né? Uns vão para caminhadas, outros fazem penitências, enfim, uma série de situações, principalmente a nível de penitências, né? Porque penitenciária vem onde? Penitência, de coisa que você tem que se esforçar, coisa de sofrimento. De sofrimento, né? Então, para quê? Para que você possa atingir um nível X, né? Diante do que ele pensa espiritualmente falando. Exato. Tá? Então, a busca sempre existe. Né? E nem sempre, né? Às vezes a pessoa está procurando algo e está procurando em locais errados, né? Procurando... É a mesma coisa de você procurar uma pessoa para você, né? Não, eu quero me casar, né? Eu quero me casar. E a pessoa, ele vai para balada para encontrar alguém lá. Não tem... Quem quer ir para balada, vai. Isso aí não é o caso. Eu estou dizendo que o que você encontra? Uhum. O que você encontra? Que tipo de pedra você vai encontrar? De que tipo de pedra que você vai encontrar. Então, aqui ele está falando aqui que ele era um negociante, quer dizer, uma pessoa que estava no ramo, estava procurando, né? Procurando coisas valiosas e procurando algo precioso, né? Porque quando você vê algo precioso, o que você faz com esse bem precioso, né? Que chega às suas mãos. E aqui, quando ele olhou, falou, uau! Assim como quem compra carro, né? Ele olha um carro assim, você fala, pô, esse carro é bom. Você olha, você vê a pintura, você vê o pneu, você vê no geral a manutenção do carro, né? O cuidado que a pessoa tem com o carro, né? Você fala, isso é uma coisa boa. Isso é coisa boa. Aí você começa a se interessar por aquilo. E aqui esse negociante... um negociante, você vê. A maioria dos pais da igreja, eles vieram de filosofias pagãs, procurando pérolas. Por exemplo, então vamos aqui entrar um pouquinho numa pessoa que a gente conhece muito, né? Paulo, então, seria um caçador de pérolas, né? Porque ele está dizendo que ele fazia aquele trabalho de perseguir, ele fazia com o quê? Com muito empenho, com muita, né? Com muita força. Ele era sincero, ele estava sinceramente errado. Sinceramente errado. Ele era um ótimo perseguidor, né? Sim. Ele pegava a carta lá e ia atrás, ele era não é? Essa busca do homem por Deus, sim, você vê que esse vazio que há no homem e essa ideia que tem na mente do homem de que existe um Deus, essa busca exatamente é justamente um negociante. Aí, E aí as pessoas, às vezes, se apegam em várias coisas. Busca por coisas materiais, a gente tem falado sobre isso, né? Ele tenta encher um espaço, encher um vazio, que ele é um vazio de Deus, e começa a se colocar coisas. Jamais qualquer coisa, seja ela qual for. Seja ela barata, seja ela cara, não interessa o que é, mas jamais algo material vai ocupar o espaço que Deus tem na minha vida, na sua vida, e você que está procurando a Deus. Você está procurando, eu não sei onde você está procurando, né, em que locais que você tem andado para procurar, mas só dizer que Ele existe, Ele é o Deus que Ele é, e não algo que possa se acabar, né, porque essa caneca existe. Tanto existe que eu estou vendo, você está me vendo aqui. Mas se ela quebrar aqui, pronto, ela vai política acabou. Então, ela não é uma caneca. Se ela fosse, ela sempre seria. Exato. Por isso que Deus, Ele é. E veja que Paulo fala, nele vivemos, nos movemos e somos. O universo todo está dentro de Deus como um peixinho dentro do oceano. Então, esse homem aqui, ele estava à procura. Então, quero dizer para você, continue, continue batendo. Essa busca, então você vê, esses homens, os pais da igreja, todos eles vieram de lá. E o que eles fizeram? Quando eles acham essa pérola, sim. Rapaz, eu estava lá na filosofia platônica. E o que eles fizeram? Eles pegaram a filosofia grega e fizeram dela não mais mestra deles, mas servas para o evangelho. A filosofia grega, ela é serva do evangelho, ela não é mestra. Não é ela que diz a verdade pura, a pérola mais preciosa, ela é o evangelho. Uau. Ele vai e vende tudo, fala, isso aqui agora, como Paulo fala assim, tudo que eu ganhei eu tenho como perca e como esterco para ganhar a Cristo. Meu Deus. Porque, veja bem, a gente falando aqui de busca, né? Tem muitos filósofos, né? Inclusive filósofos mais modernos, tipo Nietzsche, né? Que
que é o alemão, ele falou que Deus está morto, né? Que Deus morreu. Então, só em o fato dele falar isso significa o quê? Que ele estava procurando. Estava procurando. E você vê o mico, né? Nietzsche foi o maior mico da filosofia moderna, porque ele que falava que o homem tinha que ser o super-homem, né? O homem tem que ser o super-homem, tem que ser forte e tal. Morre chorando de dó de um cara que estava batendo uma mula. Tudo que ele falou foi por água abaixo, né? Sim. Então, você veja que... São pessoas sábias. São pessoas sábias, estão buscando pérolas. Estão buscando pérolas. Estão buscando, porque eles sabem que existe algo superior que a mente do ser humano está... Não consegue alcançar. Não consegue alcançar. Sabem que existem e estão procurando. Mas quando encontram essa pérola aqui, falam, opa, peraí, eu tô... Então, foi o caso dos pais da igreja. Eles olharam e disseram, meu Deus... Demanda uma reação, uau, né? Eles olharam e disseram, aquilo que eu buscava, tateando no escuro, que eu arranhava... Para mim ficou claro agora no Evangelho de Jesus Cristo, no Evangelho do Reino de Deus. Aí ele vem de tudo e eles vieram com tudo, vieram com toda a força para a igreja, encheram a igreja, foram os que lutaram contra várias heresias, usaram muito de filosofia nos debates teológicos para rebater. Santo Agostinho mesmo foi um grande... que rebateu forte o maniqueísmo, porque eu fui maniqueu por 10 anos e eu sei do que eu estou falando, né? Agora o reino de Deus diz isso, a palavra de Deus diz isso aqui é uma pérola muito superior, isso aqui é foi o que Paulo fez, né? O Paulo, naquele dia, ele encontrou essa pérola onde, né? Ele encontrou essa pérola num momento, né, de como é que eu falo assim, um momento de muita pressão, né? E ali ele teve aquele encontro com o Senhor e o Senhor achou ele, né? Achou, né? Olha, um outro exemplo, Lactantius, depois vocês podem anotar esse nome e procurar. É que vai vir na minha cabeça aqui. Lactantius, ele estudou retórica, estudou um bocado de coisa, filosofia. Ele queria ser político e não deu certo. Sim. Aí tá naquela angústia e tal. Um dia ele encontra essa pérola. Sim. Se torna cristão. Fala, meu Deus, esse é o que eu procurava tal. De repente, ele acha um emprego. Para ser professor, sabe de quem? Sim. De Crispo, filho do Constantino. Filho de Constantino. Primeiro imperador cristão. Do Império Romano. Ele entra lá dentro do Império Romano e começa a ensinar o filho do imperador. Sim. E influencia todos eles lá o cristianismo. Sim. Lutero nem encontrou uma pérola, Lutero. Né? Ele ficou doido, né? Ficou maluco. Ele pegou, porque, olha, veja bem, a pérola, né? Como a gente diz que a palavra é um tesouro, né? Você começa a procurar, de repente você não entende o que está você lendo, você não, né, olha, passa desapercebido, porque existe duas maneiras, né, de você pegar a Bíblia. Você pode ler, como você lê um livro qualquer, ou você pode estudar. Né? E aí, no caso, como homens e mulheres de Deus que já olharam a Bíblia e já leram a Bíblia não sei quantas vezes, eu já li a Bíblia 10 vezes. Ok, não tem problema. Agora, de repente, você encontra uma pérola. É igual quando se faz garimpo. O que se faz garimpo? Você pega, tá, uma quantidade de terra muito grande, e depois você vai jogando ali bamburrá, que o pessoal fala. Pega aquelas dragas, vai puxando a areia, a terra, e ali, né, já jogando aquela mangueirona com água, e eles vão o quê? Procurando. Gramas. Numa construção, né, numa imensidão de terra tremenda, procurando. Eles estão procurando algo precioso. Porque quando você procura algo precioso, é algo que você tem algo precioso na sua vida, é algo que vai mudar a sua vida. Vai mudar. E muda. No caso aqui, por exemplo, quando Lutero, né, com o conhecimento que ele tinha, quem ele era, né, qual era a experiência que ele tinha, a experiência religiosa que ele tinha. De repente ele começa a ler o livro de Romanos. Mesma coisa, foi Romanos também. Em Romanos. Exatamente, porque o livro de Romanos é uma coisa tremenda. É muito profundo, né? E ele começou o livro aquele de Romanos, pronto, ele ficou quase doido. Ficou quase maluco, né? Fica ali, então ele achou, são comerciantes. Então, há pessoas que acham que estão lá, não estão tipo grana, e de repente são achados e tal. Sim. E há comerciantes que estão buscando pérolas. E de repente, do nada, e é também sem merecimento. E é o reino de Deus, né? Ele se dá com uma pedra enorme, ele fala, achei, sabe o que eu vou fazer? Vou vender aquelas pedrinhas que eu tenho lá. Sei. Para comprar essa que eu quero. Que essa é muito valiosa. Porque ele está dizendo que tudo que ele tinha significa, tudo que ele tinha, se ele era um negociante, significa que o que ele trabalhava eram coisas similares. Eu não sei qual tipo de pedra, mas aqui ele estava dizendo, né, porque aqui, ó, ele procura
ele é um negociante que procura pedras preciosas. E ele encontrou uma pérola de grande valor. Tem pérolas negras também, viu? É verdade, tem pérolas negras. E elas são produzidas dentro de ostras, né? A maioria dentro de ostras e outros moluscos. Olha. Né? Que desenvolvem, né? Entendeu? Vê que coisa. Então, vê que coisa interessante, né? Então Jesus compara, ele faz essa comparação. Fala, olha, virão gente que são comerciantes aqui. Eles vão achar essa pérola também. Procura na sede da procura por algo superior. Onde está a pérola, onde está essa pérola? Precisa achar uma pérola grande. É uma agulha no palheiro. Mas só acha agulha no palheiro quem procura. Está procurando. De repente ela se apresenta ali. Agora... Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Porque são atos. São ações. De repente você está aí agora nos ouvindo, né? Quantas coisas que você já ouviu, quantas coisas que você já procurou, quantas situações que você já passou, de repente é isso que você está falando, que a gente está falando aqui hoje, isso que o Alfredo está passando aqui, seja uma pérola que você precisava, que significa que nós precisamos sempre estar, o homem é um constante buscador. Né? O homem busca. Deus busca. Colocou isso nele. Ele quer descobrir a Antártica, né? Antártida. Ele quer descobrir a Antártida, ele quer descobrir o fundo da Terra. O oceano, ele quer ir para a Lua, ele quer ir para Marte. ele quer ir em algum lugar. Mas por quê? Por causa da sede de Deus, a sede de preencher algo que existe nele. Não, eu quero desbravar, eu quero conquistar. Eu quero conquista. Quero isso, eu quero... essa curiosidade que há no homem de saber o sentido da vida. Sim. De onde essas coisas todas. Mas o que acontece? Quem que eu sou? Será que eu sou somente um monte de carne e osso aqui que vai acabar? Mas se vai acabar, como é que eu lembro? Se eu mudo, né, como diz Aristóteles, se coisas mudam, né, eu estou mudando, eu já não sou, em mim já não há nada mais daquele menino de 5 anos. Sim. Todas as células do meu corpo mudaram e fisicamente eu sou uma outra pessoa. Como é que eu lembro daquele menino? Como é que eu lembro de coisas de criança? Sim. Porque a mente não está no meu corpo, ela está na minha alma. Uau, olha aí. Então, gente, eu tenho uma alma. Quem procura, acha. Eu digo a você que ainda tem essa sede ainda, né? Se você está procurando, você está num bom caminho, né? Está num bom caminho. Você está procurando, ainda não achou. Fala, exatamente. Mas será que aqui é verdadeiro? Mas já ouvi tanta coisa, um fala isso, outro fala aquilo. São pérolas que você está procurando. Exatamente. A resposta está onde? A resposta está na palavra de Deus. Não tem como. As palavras de Cristo é a pérola preciosa. É o Evangelho, as boas novas. É algo que vai mudar. Muda, né? E muda mesmo. A pessoa realmente, ela vende tudo. Fala, não, quer saber de uma coisa? Eu quero saber do reino agora. Quando se fala esse vender o grande valor, é coisas que eram importantes. Importantes na vida. O pastor passou domingo um documentário para a igreja assistir que chama O Poder de Deus. Se você puder assistir esse documentário, é uma coisa maravilhosa. O Poder de Deus é um documentário sobre um pessoal do Nordeste, lá do sertão do Cariri. Lá do Cariri. Sei. E alguns personagens me chamaram muita atenção, e um personagem em particular, um carvoeiro, sim, que disse assim, eu sou o homem mais rico do mundo, eu sou rico. Porque, olha, eu tenho aqui uma casinha muito simples. Eu tenho aqui minha casinha, eu tenho que comer, e eu ganho meu dinheirinho para comprar minha comida e pôr gasolina na minha moto aqui para evangelizar. Isso eu vou fazer até o último dia da minha vida, porque essa é a minha vida. Ele encontrou a pérola. Encontrou a pérola. Para ele não existe nem mais nada importante. Amém, porque ele tem certeza que vai morar com o Senhor um dia. Beleza, então, Alfredo, é isso aí, ó. A pérola escondida, pérola preciosa, pérola de grande valor. Onde está a sua pérola? Você é um comerciante? Está comercializando? Não tem problema. Vai achar ela. Vai achar. Você pode ficar tranquilo aí que essa busca, né, onde você tem buscado, vai chegar na hora certa. Quantas vezes ele chega, olha, né, o comerciante, ele olha, essa aqui não dá, essa aqui não dá, essa aqui não dá, essa aqui é impura. Não se coloca assim? Faz assim, ó. Às vezes faz um mau negócio. Faz um mau negócio, comete alguma coisa que não é, que não é boa. Você volta para trás de novo, aquilo que você tinha investido naqueles metais não eram preciosos, eles apenas pesam na sua vida, que é o peso da cultura, o peso da religiosidade, que tudo isso pesa o peso da tradição, mas de repente você pega algo, né, que é a pérola de grande valor, né, que no caso aqui é o nosso Senhor, que é alguém que, em vez de ele botar o peso, pelo contrário, ele tira o peso. Porque todo o peso foi tirado e foi colocado onde? Ali na cruz do Calvário. Né? Bendito seja Deus.
Amém, Alfredo? Glória a Deus. É isso aí, rapaz. Hoje, parábola da pérola de grande valor. Onde está a sua pérola? Considerações finais do Alfredo e a gente vai, né, se despedindo, lembrando que no nosso próximo episódio, nós vamos estar falando aqui do servo vigilante. Opa! Ó, coisa maravilhosa, hein? Fica atento aí. Não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever no nosso canal e nos acompanhe aí, né, no YouTube e em outras mídias sociais, que nós estaremos aí com o Parabolando Podcast. Alfredo, é isso aí. Muito bem. Então, deixo para todos aí. Talvez você tenha procurado, e talvez está procurando ainda, né? Uhum. Essa pérola, não se preocupe. Essa pérola vai chegar nas tuas mãos e a hora que você vê o valor dela, aí é hora de dizer, você quer saber de uma coisa? A coisa muda, né? Muda. Então eu faço votos que todos encontrem essa pérola. Que todos possam ter essa alegria de saber o que é o reino de Deus. O reino superior a todos os reinos. Uhum. Amém, então. É Amém? isso aí. Tamo junto. Então, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem conosco em mais um episódio do Parabolando Podcast e nos vemos até o nosso próximo episódio, que vai ser o episódio do Servo Vigilante. Tamo junto. Até mais. Tchau, tchau pra vocês. Tchau.